Anistia. As vítimas do passado agora são os carrascos do presente. Antes de mais nada, vamos se lembrar, daquela frase que eu gosto muito de repetir, que nada é permanente, exceto a mudança. Pois é, a mudança tem que vir. Então, hoje nós vamos aqui reagir a um vídeo do canal Brasil Paralelo. Eu, inclusive, recomendo que assistam esse canal, que assinem lá, façam inscrição lá no Brasil Paralelo, porque a qualidade dos documentários deles é muito boa. Aliás, é mais do que muito boa, é excelente. Então nós vamos aqui reagir a essa questão da anistia. Eu sempre falei no começo que eu era contra a anistia e contra a dosimetria. Para aí, mas não leva a mal. Não é que eu não queira o bem dos patriotas, não é isso. Eu sou contra o Congresso pautar uma anistia, porque na minha cabeça eu sempre pensei assim: anistia é para quem cometeu um crime, é um tipo de perdão. Você só perdoa quem cometeu um erro, quem cometeu um crime. Então, anistia é perdoar um crime que você cometeu. Se o pessoal de 8 de janeiro não cometeu crime nenhum, como são a grande maioria, a não ser alguns vândalos ali, infiltrados inclusive, mas a grande maioria de 8 de janeiro não cometeu crime nenhum. Eles estavam só se reunindo e tendo a sua liberdade de expressão, de sua opinião e de fazer protesto, desde que eles sejam pacíficos. Aí entraram os infiltrados, fizeram aquela baderna, aí outro papo. A anistia, mesmo que se fosse acontecer, seria para esses que fizeram a baderna, o perdão. Os outros, como a Débora do Batom, por exemplo, não tem que ser anistiada de nada. Não tem que ter dosimetria de nada, porque ela não cometeu crime algum. Escrever agora numa estátua crime, levar 17 anos de cadeia, eu não vou nem falar o resto, entendeu? Não vou falar o resto das pessoas que foram prejudicadas por causa disso. Mas chega de bababá e vamos lá aprender alguma coisa e entender essa questão da anistia e da dosimetria para os presos de 8 de janeiro. E para mim é uma grande injustiça, Vamos lá, a questão deles serem presos, Vamos lá então. Vamos tocar o vídeo aqui. Opa, aí. Consigo mesma. Os crimes de qualquer natureza praticados por motivação política. A liderança da Arena vota contrariamente, fechando a questão em torno contrário a essa emenda. Uma palavra tem dominado o debate público brasileiro: anistia. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. Mas quantas vezes o país já esteve envolvido com essa pauta? Descubra agora a história da emblemática anistia de 1979 e de outras anistias já realizadas no Brasil desde o período colonial, passando pelo Império e, por fim, na República. Conheça os crimes cometidos e os nomes daqueles que já receberam o benefício da anistia e que hoje são figuras muito presentes na política e na elite artística nacional. No dia 28 de agosto de 1979, João Batista Figueiredo, o último militar a governar o Brasil antes da redemocratização, abriu caminho para a mais ampla, geral e restrita anistia já concedida no país. Talvez isto tenha sido o maior erro que já foi feito no Brasil. Na minha opinião, foi um grande erro. Não tinha que anistiar nada esses vagabundos criminosos. Não tinha que dar mole para eles. Entendeu? Não tinha que dar mole para eles.
Figueiredo assinou a Lei 6.683, que diz logo no seu primeiro artigo: é concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. A anistia de 1979 pode ser considerada o início da abertura política e da pacificação nacional depois de um longo período de violência. Aí começou outro problema ainda maior. O ambiente de caos era promovido pelos vários setores da ideologia da esquerda, os marxistas, trotskistas, terroristas e demais sufixos, além, é claro, dos excessos praticados pelos próprios militares. Era hora de parar com cartas-bombas explodindo na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em gabinetes, hotéis, na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e em bancas de jornais. Foi um período que deixou muitos mortos e sequelas que marcaram muitas vidas. Era hora de passar uma borracha, era hora do desfecho, era hora de perdoar para pacificar o país. Aí tá o grande erro, né? Vocês querem comparar o que aconteceu naquela época e o que aconteceu de 8 de janeiro, lá no Congresso Nacional? Lá teve uma baderninha, só isso. Um monte de inconsequente lá, que provavelmente, aliás, com certeza, não provavelmente, tenho certeza, que foram infiltrados lá dentro da manifestação para causar baderna. Existem vários vídeos lá que a grande maioria estavam falando: não quebra nada, não arrebenta em nada, não faz confusão. Era só uma reunião, um protesto. E meia dúzia de infiltrados foram lá e com essa desculpa veio essa, né, acusações de atentado contra o Estado Democrático de Direitos Terroristas e não sei o que lá, com velhinhas com Bíblia na mão, né? A Débora do Batom, que foi condenada aí a 17 anos de cadeia, regime fechado, por ter posto, né, uma frasezinha numa estátua. Agora vamos aqui, vamos ver esse vídeo, vamos comparar o que esses terroristas comunistas fizeram naquela época para receber anistia. E agora eles mesmos são contra anistias do pessoal do 8 de janeiro. Vamos lá. O artigo 1º da lei concedeu o perdão a todos. Leia-se novamente todos. É importante destacar a palavra todos, porque essas 5 letras marcariam a história do Brasil. Todos, como diz textualmente o artigo, dos que cometeram crimes políticos ou conexos, crimes eleitorais, aos que tiveram direitos políticos suspensos, aos militares e aos dirigentes sindicais e por aí vai. Um mês antes de entrar para a história, para que não restasse nenhuma dúvida do passo tomado rumo à pacificação do país, o presidente Figueiredo fez questão de frisar em uma carta enviada ao Congresso Nacional e assinada de próprio punho. Abre aspas. Este, senhores congressistas, o projeto de anistia que envio à consideração de vossas excelências na convicção de que praticam um ato significativo e profundo, o ato histórico de anistia, com a mesma serena confiança com que, na informalidade da vida cotidiana, estendo a mão a todos os brasileiros. Brasília, em 27 de junho de 1979, fecha aspas. E foram todos mesmo, inclusive os que estavam exilados fora do país. Não existe... Inclusive que tem um dos exilados que está fora do país atualmente é o neto do Figueiredo, que acabou de assinar, né, a anistia para os bandidos lá. E o neto, olha só quanto prejuízo. O neto dele hoje está, né, exilado lá nos Estados Unidos. Se botar no pé do Brasil, ó, já viu, né? Então é isso aí. Vamos lá.
a lista definitiva com todos os nomes dos que foram perdoados pela anistia, justamente pela envergadura da lei. O documento mais próximo do número real, de janeiro de 2019, tem 915 páginas, é um banco de dados da Comissão Nacional de Anistia, uma comissão criada em 2002 sob o guarda-chuva do Ministério dos Direitos Humanos. A planilha foi... Aliás, o Ministério dos Direitos Humanos, hoje em dia, está totalmente corrupto. Inclusive na OEA, na ONU, no Brasil e em muitos lugares no mundo. Virou o Ministério dos Direitos dos Humanos, somente de traficantes de droga e outros delinquentes. Vamos lá. A partir de 39.960 requerimentos deferidos, ou seja, já atendidos. Mas o número total de pedidos é muito maior, 80.357. Antes de trazer mais detalhes sobre a anistia de 1979, vamos entender a origem dessa prática e lembrar outros momentos de nossa história em que a anistia foi aplicada. Então, a gente vai pular essa parte, teve várias anistias, né, de outras guerras antigas, em 1800 e poucos, lá no Brasil. Isso não interessa o momento. É bom saber. Se vocês quiserem, né, assistir todo o programa, vá lá no Brasil Paralelo e ver essa parte. Porque aqui o que me interessa comentar e a reagir é a relação de 1979 para a anistia de hoje que estão pautando no Congresso, né, e a dosimetria. Esse é o assunto aqui. Então nós vamos pular essa parte aqui. Deixa eu ver aqui até onde a gente vai poder ir, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui um ponto. Ok, vamos partir desse ponto aqui, ok? Vamos ver. Alguns nomes desses anistiados são bem conhecidos e lembrados com frequência por militantes da esquerda. Por exemplo, Luiz Carlos Prestes era o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. João Mangabeira, o escritor Jorge Amado, Aparício Torelli, o Barão de Tararé, e o guerrilheiro Carlos Marighella, líder da ALN, a Ação Libertadora Nacional. Tudo bandido, mas fazer exceção aqui, entendeu? Para o Jorge Amado, grande escritor. Agora, se ele tem um pezinho lá no comunismo, é outra história, é uma decepção. Mas, ele é um grande escritor, é. Vamos lá. A trajetória de Marighella vai se misturar com a própria lei de 1979. A vida dele já foi tratada em livro, em filme e também num episódio do programa Face Oculta da Brasil Paralelo. Seu grupo armado foi responsável por mortes de militares, sequestros e assaltos por anos. Marighella era um criminoso profissional quando morreu em 1969, mesmo ano em que a ALN ajudou a sequestrar o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, que passou dias num cativeiro no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. For the purpose of obtaining the release of the 15 prisoners that were sent to Mexico, while at the same time trying to embarrass the Brazilian government and the United States government. Foram 4 sequestros de diplomatas naqueles anos. Em troca, a ALN e os seus comparsas marxistas do MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, pediam a libertação dos companheiros de esquerda da prisão. Para relembrar a cena, o jornal O Globo narrou assim, abre aspas, 12 homens dentro de carros ou a pé estavam distribuídos perto do Largo dos Leões, onde os bairros de Humaitá e Botafogo se encontram na zona sul do Rio de Janeiro. Em sua maioria eram jovens universitários. Eles esperavam o Cadillac Fleetwood preto que, todos os dias, levava o embaixador americano Charles Elbrick de sua residência na Rua São Clemente para a Embaixada dos Estados Unidos no centro.
Eram 14 horas e 50 minutos quando o veículo despontou na Rua Marx e teve início um dos episódios de maior repercussão da ditadura militar no Brasil. O sequestro do americano Charles Elbrick foi mesmo o caso mais famoso do período, depois até glamourizado no filme O Que É Isso, Companheiro, com a participação de muitos atores conhecidos da televisão brasileira. É claro, né? É claro, tem que se glamourizar. A esquerda é sempre assim. Todos os criminosos, bandidos, sequestradores, assassinos, ladrões de banco, são todos glamorizados. Então a Ancine, né, e o governo atual, nossa, para eles são heróis, né? Heróis. Olha aí, a bandidagem aí, ó. Vamos lá ver. De fato, ele foi raptado numa quinta-feira, 4 de setembro. O grupo andava com metralhadoras leves, revólveres e explosivos. Eram criminosos. Participaram da ação nomes bem conhecidos hoje em dia. Fernando Gabeira, Franklin Martins, que foi ministro da República décadas depois, Cid Benjamin, que pilotou o Fusca Azul no dia do sequestro, e Paulo de Tarso Venceslau. Gabeira foi deputado, quase prefeito do Rio de Janeiro. Olha ele aí, olha o bandido aí, sequestrador. Ainda foi eleito no Brasil. Mas que país é esse? Que bostil é esse? O cara é sequestrador, bandido, ainda sobe do topo, ainda vai ser prefeito, ainda ficou cheio de dinheiro e ainda recebeu anistia, recebeu din-din. Que maravilha, né, cara? Agora a Débora do Batom tá lá na prisão, lá, sem anistia. E esses canalhas ficam gritando lá, sem anistia. E agora é comentarista político da Globo News. Foi ele quem arrumou o esconderijo onde o embaixador ficou preso por 3 dias em Botafogo, ferido por uma coronhada na cabeça. E aí? Até hoje, Gabeira não pode pisar nos Estados Unidos. E aí? Mas todos foram anistiados. O grupo guerrilheiro exigia que um manifesto redigido por Franklin Martins fosse lido em cadeia nacional de rádio e TV e publicado em jornais em plena tensão do regime militar. E claro, queriam a soltura de 15 companheiros presos. Logo depois, esses companheiros foram colocados na aeronave militar matrícula Hércules 56 rumo ao México. Quando desembarcaram, o diplomata foi solto. O nome mais famoso da lista de presos é José Dirceu, que depois seria um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Olha ele aí, olha o canalha aí, ó. José Dirceu, bandido, cara, bandido. Esse bandido que ajudou a fundar o PT, né? O Partido de Traficante. Então é isso aí. Ele e o amigo dele, mais tarde, né? O 9 Dedos, né? Rapaz, olha aí, começa a aparecer a corda aí, olha a corda aí. Aí, vamos lá ver. Foi presidente até a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas também estavam a bordo o ex-deputado do PT, Ricardo Zaratini, o jornalista Flávio Tavares, Vladimir Palmeira e Luiz Travassos, os dois últimos organizadores da Passeata dos 100 Mil, em junho de 1968, no Rio de Janeiro, contra a censura e o cerceamento de liberdades no Brasil. Sim. Tá tudo bem. Naquela época, essas pautas eram muito válidas. E realmente o que o regime estava fazendo era entendeu? Sem comentário. Era muito ruim, o povo precisava disso. O povo precisava de liberdade, de votar. Eram pautas verdadeiras. Então, por isso que eu digo que os criminosos, né, do passado, né, que eles foram vítimas, né, e agora eles são algozes. Vamos lá, continuar. Essas já foram pautas da esquerda. Assim como os crimes se apagaram com a decolagem do Hércules 56, foram esquecidos também os crimes à bala dos guerrilheiros do Araguaia. Na virada da década de 1970, o Partido Comunista do Brasil decidiu mandar jovens para o meio do mato, no antigo sul do Pará, onde hoje é o estado do Tocantins.
A ideia era lançar focos de atrito entre camponeses, uma estratégia comunista chinesa de montar um exército popular voluntário. Deu errado. 3 operações militares acabaram com a intenção dos rebeldes Papagaio, Marajoara e Limpeza. Surgiu ali a figura do Major Curió, como era conhecido Sebastião Rodrigues de Moura. Dezenas de militares foram condenados. O militante de esquerda mais conhecido do Araguaia foi José Genuíno. Ah, olha ele aí, outro bandido, olha aqui, ó, José Genuíno, né? Tudo bandido, aí, tá a prova aí. Vocês que são jovens aí, não viram o que aconteceu no passado, vai ver um documentário, vai se elucidar, vai aprende história, vai você ver quem é que tá no poder hoje. É essa cambada aí, olha ele aí, olha ele aí. Presidente do PT e deputado federal. José Dirceu, Fernando Gabeira, José Genuíno, Franklin Martins, Cid Benjamin e todos os outros, mais uma vez, todos mesmo, foram perdoados pela lei da anistia ampla, geral e restrita, assinada pelo presidente Figueiredo. Todos eles puderam voltar ao Brasil depois. Tá vendo? Voltaram pro Brasil. Aí, voltaram para aqui para deixar o que tá hoje. Anistiados. Dona Dulce foi banida do país em 1970 e enviada para a Argélia juntamente com outros 39 presos políticos. Durante o banimento, ela viveu com o marido em vários países europeus e nos últimos anos morava em Guiné-Bissau. No dia 31 de agosto de 1979, o Jornal Nacional exibiu ao vivo a chegada dos primeiros exilados ao país. A primeira da fila foi Dulce Maria. Ela era produtora cultural de obras de Chico Buarque e Zé Celso Martinez do Teatro Oficina. A primeira repatriada pela anistia, atuou na guerrilha armada pesada. Aprendeu a atirar com uma metralhadora leve com Carlos Lamarca. Era da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, o grupo de Dilma Vana Rousseff, que na época... olha aí, o grupo terrorista armado, olha aí quem era aqui, ó, virou presidente do Brasil e virou diretora de banco dos BRICS. Rapaz, o brasileiro é muito otário, é muito babaca. Rapaz, como é que pode deixar criminosos desse tipo, dar anistia pra eles e depois eles forem tomar o poder? Ô povo idiota, como é que... Rapaz, olha aí. Que coisa mais imbecil, né? Que coisa mais idiota. Vamos lá. Era mais conhecida por ajudar no roubo de 2 milhões de dólares que estavam no cofre do governador de São Paulo. Estão roubando até hoje, ó. Assim de ladrão, tudo violento, tudo usaram armário. E a Débora? Um batom? Essa era a arma? Era a guerrilheira com batom? Deixem de ser ignorante, o povo brasileiro. E vai pra luta. Luta de verdade, não esses idiotas. Como é que vocês ainda estão nessa depois de tanto tempo? Não abre o olho, entendeu? Vê se é como diz o Nicolas. Acorda, Brasil. Acorda, já é hora. Deixem de ser idiotas. Rapaz, eu fico doido com uma coisa dessa, cara. De Barros, crime que já foi tema de um episódio do programa Investigação Paralela, disponível na plataforma de assinantes da BP. Se está lá. Quando os papéis do Wikileaks surgiram, o Brasil teve acesso ao que a diplomacia americana sabia sobre Dilma. Ela organizou 3 assaltos a bancos e foi anistiada. E, anos depois, virou presidente do Brasil. Nossa, que gracinha, né? Olha só no Bostil que acontece um negócio dessa criminosa aí, reconhecida tudo, ainda vira presidente do Brasil. Ai, meu Deus do céu! Qual é outro país que isso acontece? Me diz um aí. Eu acho que nem o país mais corrupto da África, que tem corrupção. Isso não acontece, mas no Brasil acontece. Rapaz, Deus quando criou, deu para dentro os países, botaram os povos lá, deu um
Brasil é um lugar maravilhoso, mas com certeza ele botou um povinho ali que eu vou te contar, né? Olha aí, uma coisa dessa acontecendo. Como é que pode uma coisa dessa, rapaz? Vai. Zamaia é a primeira pessoa banida do país que retorna após a aprovação do projeto da anistia. Vitório Sorotil voltou com a mulher que é chilena depois de 8 anos fora do Brasil. Junto com o time do Flamengo vieram 2 exilados beneficiados pela anistia. Em São Paulo existem 12 presos políticos. 7 foram beneficiados com a lei de anistia que está publicada hoje no Diário Oficial. Cada auditoria militar para a soltura dos presos políticos. Jornal Nacional, São Paulo. A cobertura da TV Globo se estendeu nos dias seguintes. Em 1º de setembro de 1979, quando o grupo de repatriados se misturou à delegação do Flamengo, que acabara de conquistar o Campeonato Carioca de Futebol, o repórter Paulo Alceu entrevistou Fernando Gabeira. Depois de 9 anos no exílio, e agora? Eu não entendi a pergunta. Depois de 9 anos no exílio, o que pretende fazer? Voltando para... Eu não tenho a mínima ideia. Quer dizer, eu pretendo ver os amigos, pretendo trabalhar, pretendo petista vai trabalhar, contribuir de alguma forma com a luta política de volta no Brasil. Depois, no feriado de 7 de setembro, Leonel Brizola discursou ao chegar à Foz do Iguaçu, no Paraná, ao lado da esposa Neuza, abre aspas, coração cheio de saudades, mas limpo de ódios, fecha aspas. Permitam-me que vos afirme que para este reencontro venho. Tá aí, é outro Brizola, aquele que fugiu do Brasil vestido de mulher, né? É cada uma, só do Bostil mesmo, né? Deste nosso longo exílio, com minha mulher e companheira de todas as horas, e aqui chegamos, com o coração cheio de saudades, mas limpo de ódios. No dia 15 de setembro, retornaram políticos importantes na época. Miguel Arraes, Darcy Ribeiro e Márcio Moreira Alves, autor do histórico discurso para salvar o seu mandato na Câmara, que irritou militares e culminou no ato institucional número 5. No dia 16 de setembro de 1979, Arraes recolocou o pé em sua terra natal ao chegar ao Aeroclube de Pernambuco, com cobertura do programa dominical de maior audiência no país naquela época, o Fantástico. A Rede Globo, acusada até hoje de ter apoiado a ditadura, também apoiou a anistia. E também apoiou e está apoiando agora, né? Todos da esquerda que lutam contra a anistia, eles ficam revoltados. Falam anistia para eles, ficam todos revoltados. Mas na época apoiou. Aí, desculpa, é outra cambada de canalhas. Não é isso mesmo? Vamos lá. Nesse dia, o sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho, foi recebido pelo irmão, o cartunista em fio, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A imagem do abraço dos dois rodou o país. É uma imagem lembrada como símbolo de que as coisas ficariam bem. O que o país mais queria viria na sequência. A emenda Dante de Oliveira, as diretas já, a redemocratização. Importante lembrar que uma esquerda também surgiu, mas já não mais como uma ameaça política do comunismo, mas principalmente pela via cultural. Foi aí que começou tudo, então, né? Eles diziam que não era da maneira política, mas eu discordo, era política, sim, via cultural. Isso com ideias, né, de Lenin, Marx, da onde, para se destruir um país, se reduz primeiro a família, né? Condena-se essa estrutura de família, condena-se a religião, que em comunismo não pode ter religião, né? E começa a atacar os centros culturais, a universidade, as escolas, vai doutrinando desde lá até chegar ao poder. Então toda essa estrutura que a gente vê hoje foi feita a partir desse modelo, né? Que é o modelo também do Foro de São Paulo. Vamos lá. O cantor Caetano Veloso, por exemplo, foi anistiado. Olha outra aí.
outro aí que foi anistiado e que fica gritando nos palcos, sem anistia, sem anistia. Ah, canalha. Em 1968, produziu uma canção chamada Che. A Polícia Federal do regime não gostou. Era socialista. Che se referia a Ernesto Che Guevara, o argentino subversivo e um dos líderes da Revolução Cubana. Na época, um jornalista chamado Randall Juliano acusou Caetano e Gil de falsa paródia do hino nacional, imitando a canção Tropicália. Assim, são feitas narrativas. O jornal espanhol El País conta essa história com detalhes. O jornal diz que havia, naquela investigação, um esforço em se conseguir algo que incriminasse Caetano entre as muitas, abre aspas, infrutíferas tentativas, fecha aspas. Foram enviados ofícios às direções dos jornais O Globo e Correio da Manhã, exigindo arquivos de 1968 para averiguação. Os jornais mandaram. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, usava a criatividade para produzir um dossiê com, abre aspas, o que constasse sobre Caetano. Ah, então eles aprenderam, né? O judiciário de hoje, lembra da história Use a Criatividade? Ah, então eles aprenderam com a história. Falaram, vamos fazer também. O que fazem de hoje, piores, muito piores daqueles daquela época. Eles muito piores que os militares daquela época, entendeu? Vou te falar, né? Publicavam informações sobre um grupo que publicava um jornal chamado O Sol, que reunia personalidades como Zueni Ventura, Marta Alencar e Ana Arruda Calato. O DOPS estava alvoroçado e temeroso que a canção chamada Alegria, Alegria virasse um hino contra a ditadura. O que tinha de mais nesses versos? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. No sol de quase dezembro, eu vou... O relatório contra Caetano, conforme documentado pelo DOPS, contudo, é firme na sua conclusão, abre aspas. Com este nome, Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, nada consta. Entretanto, aqui figura fichado um elemento com o nome Caetano Veloso, fecha aspas. Com essa espécie de certidão positiva, Caetano foi preso junto com Gilberto Gil por 54 dias, depois soltos, numa quarta-feira de cinzas em 1969. Saíram do país 4 meses depois. Todos foram anistiados em 1979, inclusive mais de 4.500 integrantes das Forças Armadas acusados. Eles foram anistiados, né? Hoje eles ficam aqui gritando sem anistia, e todos eles são uns canalhas mamadores da Lei Rouanet e ainda foram ressarcidos, né? Pagaram lá para eles não sei quantos reais, né? Milhares de reais aí, as injúrias que aconteceram, o sofrimento que eles pagaram. E hoje eles gritam sem anistia. Por isso que eu digo, essa é a pior classe de pessoas, de canalha, de vermes que eu já vi aqui no Brasil, falando sério. De excessos e crimes de tortura. Bom, gostaria também de frisar aqui que eu não estou aqui defendendo a ditadura militar, tá? O que foi que aconteceu naquela época deles, entendeu? Foi horrível aquilo. Eu mesmo fui vítima disso, né? Não que eu fosse atuante, nem militante, nem nada, mas minha família sofreu por causa disso aí, por causa dessa ditadura. Então, realmente, para o povo daquela época, se livrar daquela ditadura era uma questão que era correta, né? Acontece que eles deturparam tudo. E virou uma outra coisa. Hoje em dia eles estão piores do que eram naquela época. Vamos lá. A cena política brasileira das décadas seguintes foi moldada pelos envolvidos na campanha da anistia de 1979. A
Aliás, o próprio movimento nasceu dentro de um partido político. A tentativa de avançar com um indulto nos moldes de uma anistia começou em 1972, conduzida pelo MDB, que fazia oposição à Arena, partido que dava sustentação ao governo. O Comitê Brasileiro pela Anistia só foi criado em 1978, quando a pressão cresceu dentro e fora do país. Naquela época, o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva circulava pelo ABC. Olha ele aí! Olha ele aí! Com a camisinha, né? Com a camisetinha, escrito anistia. Mas miserável, e foi ele mesmo que vetou, né? A questão até da dosimetria. Ah, ele, olha o canalha aí, ó. Ai, camisinha de anistia. Pros meus tudo bem, agora pros outros, meus amigos, claro que não, né? Então é uma coisa absurda isso. Isso é para vocês, vai vendo, vai vendo. Lista com panfletos à mão, vestindo uma camiseta branca, suada, que levava os dizeres "Anistia já". Lula organizava greves nas fábricas preparadas em mesas de metal nos botecos da Vila Euclides e em São Bernardo do Campo, sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Alguns colegas anotavam o que ele dizia e elaboravam panfletos que chegavam até os funcionários da Mercedes-Benz, Volkswagen, da Scania, escondidos nas meias. Era comum usar o tradicional meião de futebol, com a desculpa que fazia muito frio no ABC Paulista às 6 horas da manhã ou tinha uma pelada depois do expediente. Foi daí que ele começou, né? A mentir pro povo, a enganar o trabalhador, aquela conversinha fiada de liberdade, de isso e aquilo, entendeu? O canalha começou cedo, né, a mentir pro povo e mente até hoje, né? E o ladrão aprendeu a roubar, né? Talvez tenha aprendido com a Dilma lá, que assaltou banco, né? Então acho que ele fez um curso de pós-graduação de como roubar o povo brasileiro e a massa, né? Vamos lá. Mensagens também eram escritas nas paredes internas dos banheiros das montadoras de carros e caminhões. Mas o que Lula buscava, afinal? Ele queria a anistia para poder fundar o Partido dos Trabalhadores. Foi por força da anistia de 1979 que o Partido dos Trabalhadores surgiu em fevereiro de 1980, no pátio do Colégio Sion, no bairro de Genópolis, na capital paulista. Aí começou a desgraça, aí começou a roubalheira, aí começou o mensalão, aí começou os correios, aí começou o petrolão, aí começou, e termina agora o Banco Master, né? Lava Jato, aí começou todos esses escândalos, começou, maldito foi esse dia, né? Em que ele fundou esse partido. Vamos ver. O PT só aconteceu porque o presidente João Batista Figueiredo assinou a Lei 6.683, a Lei da Anistia. O PT sempre foi uma bagunça, comandado por Lula, que promovia greves em série em São Paulo. Mas tinha também um grupo de intelectuais, o pessoal do chão de fábrica, as pastorais da Igreja Católica, que depois pregariam a teologia da libertação. Enfim, o PT nasceu dessa confusão, mas jamais seria possível sem a anistia. PSDB apareceu 8, quase 9 anos depois, por causa das brigas do antigo MDB e porque as duas grandes lideranças políticas na época, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, seguiram caminhos diferentes. Mas o fato é que todo mundo conseguiu espaço para defender o que queria, inclusive Leonel Brizola, porque foram anistiados. PT e PSDB foram protagonistas na política brasileira por 2 décadas, por causa da anistia de 1979. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Galera, o que vocês acham disso? Eu sempre falei aqui, vou repetir outra vez. Esse congresso é um congresso de banana, é um congresso idiota, esses políticos não servem para nada. A direita vive dando tiro no pé. Primeiro que agora, né, em 2026,
desde 1979. Eles não são crianças, eles viram o que aconteceu lá atrás, até os mais jovens, né? O Nicolas, por exemplo, que é muito jovem, não foi dessa época, mas ele sabe. É um garoto instruído, ele sabe o que aconteceu lá. Então, todos esses políticos aí, sem exceção, eu fico abismado que ou de umas coisas, ou entre uma ou duas coisas, ou eles são ignorantes mesmo, ou então, eu sei. A outra coisa, nem sei o que é, não posso nem descrever aqui. Porque se o pessoal do Rio de Janeiro não cometeu crime nenhum, você como congressista, você como político, como deputado, como senador, não pode pautar uma coisa chamada anistia. É óbvio. Você não viram esses miseráveis, esses pilantras comunistas como conseguiram anistia? Porque era assaltante de banco, entendeu? Matavam, né? Explodiam bombas, sequestravam tudo. Até que o pessoal de Rio de Janeiro fez alguma coisa desse tipo, e por que vai dar anistia para eles? Não pode ser anistia. Dosimetria ainda é pior. É pior porque, na minha opinião, eu não sei quem pensa diferente, eu respeito, mas na minha opinião é pior porque a dosimetria é os políticos lutando por migalhas. Quer dizer, eu vou dar um exemplo. A Débora foi condenada a 17 anos de cadeia. Então vamos usar uma lei aqui, dosimetria, ela pega só 3 anos de cadeia. Fora os 3 anos que ela já passou. Acho que foi 3 anos que ela já ficou na cadeia. Destruindo a família dela, um filho pequeno, porque escreveu uma coisa, perdeu uma né numa estátua. Entendeu? Enquanto os outros lá de uma assaltante de banco, sequestradores, assassinos, guerrilheiros, entendeu? Botavam mãos, usavam violência, quebravam o pau, conseguiram anistia. E esse pessoal, ninguém. Enquanto isso, hoje em dia, a gente vê o que aconteceu. Pessoas que estavam só protestando como Clesão, morreu dentro da cadeia e não deram anistia para ele. Entendeu? Depois vem falar de direitos humanos. Cadê os direitos humanos? Eu mesmo sou consultor internacional dos direitos humanos, mas não de direito dos humanos. E vejo isso como um grande absurdo. Tá? Vejo isso como um grande absurdo. E o que acontece? Todos esses canalhas esquerdopatas aí, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todas essas esquerdopatas aí que você vê, né? Os artistas, né? Os falsos intelectuais, a mídia, todo mundo só pensa no din-din, em mamar, e quem está pagando é você, idiota, né? Pagador de impostos brasileiro. E eles são contra a anistia, mas eles mesmos foram anistiados. Então, o que tinha que ser pautado no Congresso não é anistia nem dosimetria. Você tem que começar da maneira certa. A maneira certa é pautar a anulação de todos os processos, liberdade imediata de todos, sem exceção, dos presos de 8 de janeiro e reassessamento, né? Pagar para eles todos os prejuízos que eles tomaram, né? Como os idiotinhas lá receberam. Esses têm que receber também a indenização, uma alta indenização pelas famílias que foram destruídas. Isso tem uma pauta de verdade, entendeu? Então essa de anistia e dosimetria começa errado. Eles se contentam com pouco e depois, quando a dosimetria foi derrubado o veto, né? Eles ficam pulando que nem menininhos de escola. Ai, 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 vencemos! Alegria, nós vencemos! Parece criança boba na hora do recreio, quando chega a hora do recreio. Eles ficam pulando, se abraçando que nem uns por causa de migalhas. Dosimetria é migalha. Okay? Tinha que lutar por uma coisa muito mais forte. É claro que a dosimetria vai ajudar muita gente que está ferrada atualmente. Entendeu? Não é que isso seja ruim. Aliás, é parte muito bom para aqueles que estão presos e que receberam alguma melhoria agora. Vão para casa, vão ficar de tornozeleira eletrônica. Ai, que lindo. Mas, de qualquer maneira, é bem melhor do que a situação que eles estão. Isso eu não contesto. Mas é migalha. E os caras ficam pulando lá à direita, ficam pulando que nem os menininhos
achando que isso é uma grande vitória. Parece até o último jogo que eu vi do Flamengo do Vasco. O Vasco empatou o jogo com o Flamengo 2-2 no final. Nossa, comemoraram como se tivesse ganho a Libertadores da América ou um campeonato mundial com um empate. É exatamente essa analogia serve do futebol, serve para esse pessoal da direita que fica pulando, comemorando, entendeu? Que nem empate não foi, né? Tá 10-1, não, 10-2, porque foram duas que caíram agora. 10-2 para o governo e eles estão pulando lá, todos satisfeitos. Desabafei. E eu precisava fazer isso, desabafar essa questão aí. Mas aí, então chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E comente aqui embaixo o que vocês acham. Você acha que essa questão da anistia e dosimetria tem que ser pautada dessa forma ou tem que ser anulação de todos os processos, né, dos presos de hoje de janeiro? E a liberdade deles imediata, né? Fora, tem que pagar também uma alta indenização para essas famílias. Enquanto os outros esquerdopatas, essas canalices aí das esquerdopatas, né, que ficam aí cantando sem anistia, esses patetas, eu não tenho nem palavras, esses idiotas ficam gritando e programando sem anistia. Eles são muito idiotas, não sabem nem que é história, são totalmente ignorantes, são vermes mesmo. Deixe seu comentário aí, se você está de acordo comigo ou se você discorda, não faz mal. Deixe o seu comentário, é muito importante. Dê um like e compartilhe, senta o dedo para que outras pessoas ficam sabendo da história da anistia. Grande abraço e até a próxima.